Hoje a gente vai continuar nosso estudo de movimento cinemáticos a partir da plataforma Desmos e eu gostaria de continuar o estudo de MRU, né, de movimento retilíneo uniforme, e passar mais algumas informações para vocês. Para isso eu deixei aqui um exemplo que é o seguinte: simule por 7,5 segundos o movimento de um ponto que possui a seguinte função horária: x é igual a 15 mais 2t. Isso no Sistema Internacional de Medidas, SI, ou seja, aquilo que eu falei para vocês a respeito das unidades de medida, das variáveis, da posição sempre ser em metro, do tempo sempre ser em segundo e da velocidade metro por segundo, a aceleração metro por segundo ao quadrado, que a gente vai ver mais à frente. Bom, então aqui vocês percebam que eu tenho x, que seria a minha posição, igual a 15 mais 2t. Vamos relembrar aquela equação que eu inicialmente mostrei para vocês do MRU? X2 é igual a x1 mais VT, ou seja, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E o que foi aquela informação que ele deu para a gente no exemplo? É exatamente essa informação aqui. O que é a função horária do móvel, pessoal? A função horária é quando você particulariza a sua equação geral. A sua equação geral tem um geral posição final, posição inicial, velocidade e tempo, genéricos. Quando você tem um movimento em particular, como ele é o caso no exemplo, que ele queria que o móvel partisse da posição 15 e tivesse uma velocidade de 2 metros por segundo, você particularizou esse movimento. Então, quando você particulariza, você tem a função horária desse móvel. Essa função horária também vai gerar um gráfico da posição em função do tempo, onde, comparando aqui com a minha equação geral, ó, quem multiplica o tempo, né, o termo que está multiplicando o tempo aqui nessa equação geral é a velocidade. Aqui embaixo, quem multiplica o tempo é o número 2. Portanto, comparando, a velocidade é igual a 2 metros por segundo. O termo independente aqui, que aqui seria o papel de x1, aqui embaixo é o 15. Portanto, a minha posição inicial é 15. Esse seria o gráfico da posição em função do tempo, uma reta inclinada para cima, cortando o eixo das posições na posição 15. Por quê? Porque ela é minha posição inicial. Vamos lá para o nosso gráfico, a nossa plataforma online, e vamos simular esse movimento. Então, simule por 7,5 segundos. Nessa simulação também, o movimento se dará completamente sobre o eixo X. Então, se eu apagar o eixo Y da minha plataforma, isso não me causará nenhum prejuízo, porque o movimento se dará totalmente sobre o eixo X. Será um movimento unidimensional, retilíneo, sobre o eixo X. Bom, então a simulação fica o seguinte. Vou aqui abrir o meu teclado, abrir parêntese, o meu x é igual a 15 mais 2t, ou seja, o meu parâmetro, né, t, que vai fazer variar a posição do ponto x, que tem posição x. Então, ó, lembrando mais uma vez que quando eu for inserir aqui, eu não vou colocar x é igual, porque ele subentende aqui, quando eu escrevo dentro do parênteses, é subentendendo que essa equação é igual a x. Então não preciso escrever o que está do lado esquerdo, somente do lado direito do sinal da igualdade. Então vai ficar 15 mais 2t, vírgula, e como não haverá deslocamento no eixo y, zero. A informação referente ao eixo y será zero. Vou modificar aqui a cor do meu ponto para azul, depois vocês vão entender por quê. E o movimento tem que durar 7,5 segundos. Então venho aqui embaixo, vou abrir aqui o tempo,
começando sempre do zero, t igual a zero, e os limites inferior e superior serão inferior 0 e o superior 7,5 segundos. Aqui, pessoal, a vírgula ela é substituída pelo ponto, tá? Então será 7,5 segundos. Vou modificar aqui a minha propriedade de animação e colocar repetir em uma direção. E vou desabilitar a função arrastar, que para a gente também não vai fazer diferença. Bom, então vamos dar o play e ver o que acontece. Dado o play, o ponto começa a se movimentar. Observem que a posição inicial é 15, é onde o móvel inicia o seu movimento, e após 7,5 segundos, o móvel vai encontrar-se na posição final 30 metros. Então, posição inicial 15 e posição final 30 metros. Esse movimento se dá em 7,5 segundos, com a velocidade sendo 2 metros por segundo. Ok. Agora, vamos falar a respeito de uma variação dessa equação do movimento retilíneo uniforme. Nos dois exemplos anteriores que eu fiz de movimento retilíneo uniforme com vocês, o sinal da minha velocidade era positivo. E como vocês podiam observar, o móvel se deslocou para a direita. Eu posso mostrar para vocês também que, na verdade, o móvel se deslocou no sentido do eixo de coordenadas, que está crescendo para a direita, 5, 10, 15, 20. Está aqui a setinha indicando o sentido de crescimento do eixo de coordenadas. Então, essa é uma reta orientada. Então, se a velocidade é positiva, o móvel desloca-se no mesmo sentido do eixo de coordenadas, que está aqui a setinha indicando. Esse é o sentido de crescimento do eixo de coordenadas. Agora, o que eu vou fazer com vocês é... E se a velocidade fosse negativa? Ou seja, se lá no meu exemplo, em vez de ele pedir que eu simulasse o movimento com velocidade positiva, eu simulasse com uma velocidade negativa. O que iria acontecer? E já adianto para vocês que quando eu tenho uma função horária em que esse parâmetro v, que é o meu coeficiente angular, é negativo, a minha reta é inclinada para baixo. Como eu vou mostrar para vocês aqui também. Nessa minha plataforma, tenho duas funções horárias. Aqui y, que poderia ser x também, não tem problema algum. Y igual a 15 mais 2t, y igual a 15 menos 2t. Exatamente as funções horárias que eu tenho lá do movimento. Então, quando eu tenho um coeficiente angular positivo, que multiplica a variável t aqui, a reta é inclinada para cima. Porém, quando eu tenho um coeficiente angular negativo, como é o caso aqui, a reta fica inclinada para baixo. E vocês perceberam que as cores, então, quando o coeficiente angular é positivo, a cor é azul. Quando o coeficiente angular é negativo, a cor é vermelha. Então, voltemos lá para a nossa simulação. Então, o que eu quero fazer aqui agora é alterar o valor dessa velocidade, colocar um valor negativo. Portanto, eu tenho que alterar aqui também na minha simulação. E vou alterar a cor também, porque agora modificou o projeto inicial. Então, vamos ver o que acontece. Lembre-se que esse é o sentido do eixo de coordenadas, cresce para a direita. Então, mantenho o meu intervalo de tempo, os mesmos 7 segundos e meio, e vamos ver o que acontece. Percebam que agora o movimento do ponto é no sentido contrário ao meu eixo de coordenadas, porque o sinal da minha velocidade é negativo. Então aprendam isso, pessoal. Na física, o sinal da velocidade vai indicar o sentido do movimento. Se o sinal é positivo, quer dizer que a velocidade do ponto é no mesmo sentido do eixo de coordenadas. Se a velocidade for negativa, quer dizer no sentido contrário ao meu eixo de coordenadas. Tudo bem, pessoal?
Até a próxima, então.